Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual momento que você estiver assistindo esse vídeo. Nesse canal eu conto um pouco da minha jornada, dessa dinâmica maluca e intensa que é a, a dinâmica de chamas gêmeas, né? Eu às vezes me questiono se não é um pouco doentio ficar falando e pensando sobre isso. Mas a minha alma sempre me diz que, com o conhecimento que eu tenho a respeito do que se trata mesmo, essa união, é quase a minha obrigação falar sobre isso, porque graças a Deus, graças ao meu Deus interno, eu consegui transcender o sofrimento da despedida, né, desse distanciamento. E eu sei que muitas mulheres estão passando por isso agora, estão sofrendo, estão se sentindo numa prisão. Assim que eu assumi e me rendi a essa dinâmica, automaticamente a espiritualidade clareou para mim que uma irmã que tinha participado de uma roda de mulheres que eu ministrei, ela também está numa dinâmica. É muito incrível porque até então eu nem imaginava que meu caminho seria esse. Muito, muito maior do que viver, né, a minha própria história, mas de vivê-la com mais responsabilidade agora mais do que nunca, porque eu tenho uma pessoa no meu campo que está confiando em mim para ultrapassar o sofrimento, para ultrapassar o sentimento de, como ela mesma diz, uma prisão, né? Eu tenho feito um esforço muito bonito de usar a consciência expandida de que essa relação não se trata de um amor romântico e que o mais importante tudo que a gente vive após o reencontro com a nossa chama gêmea é um reencontro com nós mesmos, é o casamento com nós mesmas. E eu escolhi o título desse vídeo porque eu me sinto casada com a minha alma depois que eu me reencontrei com o meu divino masculino. Ele entrou em negação como um bom divino masculino depois do nosso último encontro e, de certa forma, me punindo um pouco porque eu não me despedi dele da última vez que a gente esteve junto. Eu me despedi uma noite anterior com nossos abraços demorados, muito emocionados, mas no dia seguinte, que ele ia mesmo partir, eu não estava lá para despedir dele, né? Oficialmente. Eu fui embora para Cachoeira porque eu já tinha vivido isso antes, na nossa última despedida, e eu já sabia que eu ia continuar sentindo ele do meu lado, então era inútil me despedir do corpo dele, sabendo que continuaríamos tão juntos espiritualmente. Em algum dos vídeos anteriores, eu disse que eu não estava sentindo ele, né? Eu procurei ele dentro de mim e eu não encontrei. Mas isso durou muito pouco, porque no dia seguinte eu estava ali, presente no meu dia, fazendo meus alongamentos, ouvindo as minhas músicas, que inclusive foi uma das últimas críticas dele a respeito de mim, porque
Ele disse que eu nunca ficava em silêncio, que eu ouvia muitas músicas e que talvez fosse esse um dos motivos dele não querer, por exemplo, viajar comigo. Mas uma coisa que a alma dele sabe, mas que ele não sabe, é que as minhas músicas são rezos, né? Eu tô sempre rezando os lugares com as minhas músicas. E aí eu tava escutando as minhas músicas em uma específica, que nem é um rezo específico, mas estava no aleatório, e é uma música em espanhol e que conta bem a nossa história, né? E aí eu comecei a arrepiar inteira e senti ele me beijando, me abraçando. E aquilo tudo voltou. E então o resumo que eu tenho é: essa conexão, ela é infinita, embora em alguns momentos cesse, em outros ela volta, porque quando ele pensa em mim lá, eu sinto aqui. Quando eu sinto ele aqui, ele me sente lá, né? Então, das vezes que o meu ego disse, para, isso aí tá parecendo mais uma obsessão. A minha alma vem e me diz assim, não, você precisa viver isso porque é através de todo esse sentir que você se desenvolve como espírito e continua firme no seu casamento consigo mesma. E eu escolhi o título desse vídeo, claro, para chamar curiosos para cá e para contar que esse casamento, ele é real. Eu tive a oportunidade de acessar uma vida passada que nós tivemos, em que nós casamos na floresta e que me clareou a respeito da nossa missão na Terra, caso ele diga sim para ele mesmo e diga sim para mim, que é um trabalho com as medicinas da floresta, um trabalho de construção com as coisas que a natureza nos dá, né? Não à toa estivemos juntos na floresta agora. Ele construiu um chalé lindo lá onde estávamos e um dia me chamou pra ver a nova tatuagem que ele ia fazer, e era não esse aqui, mas era uma outra ferramenta de utilização do rapé. E eu disse a ele, poxa, mas é um curipe? Ele sim, sendo que os únicos momentos que ele usou o curipe foi comigo, me soprando, né? Porque em alguns momentos eu pedi a ele que me soprasse, embora ele nunca tenha aceito o meu sopro, porque ele sabia que o meu sopro poderia transformar a energia dele e eu estaria ali muito forte dentro dele. Em resumo, gente, esse canal eu vou contando as minhas experiências como forma de eternizar para mim mesma tudo o que eu estou vivendo e para compartilhar com vocês a consciência de que já estamos casados, já estamos juntos. Nós não precisamos nem mesmo estar ao lado deles fisicamente. E enquanto a gente não entender isso, o sofrimento vai vir, vai doer, e o seu sofrimento vai se confundir com o sofrimento dele. Se você sofre aqui, ele sofre de lá. Se você fica bem aqui, ele fica bem lá. E aí, algumas podem pensar, poxa, mas aí, se eu fico bem aqui, ele vai ficar bem lá e ele vai viver a vida dele, vai fazer o que ele quiser? Sim,
Essa dinâmica não é sobre possuir o outro. Não é. É duro pro ego. É muito duro. Eu sei, eu sei. Ontem, quando eu senti ele, e eu senti ele me beijando, eu senti todo o campo dele, não foi fácil. Mas logo que eu sinto, eu envio amor, eu envio amor incondicional e eu solto. Pronto, eu já te senti, você me sentiu, agora vai seguir a sua vida com as suas escolhas e me deixa aqui. Ou melhor, eu vou estar sempre me preparando para recebê-lo. E como que eu me preparo? Me amando. Vivendo esse casamento pleno comigo mesma. É um casamento no qual eu me dou carinho, me dou respeito, me dou valor. Antes de esperar que o outro faça isso por mim. Vocês conseguem entender? É claro, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo imaginar o casamento com o corpo do nosso divino masculino. O meu é lindo, maravilhoso, gostoso. É o homem mais bonito, mais puro que eu já vi nessa vida. Mas aí eu me lembro que tudo que eu vejo nele antes está em mim, porque somos o espelho. E ele ainda não consegue ver tudo isso em mim, ou não consegue admitir tudo isso, porque ele ainda não conseguiu enxergar nele mesmo. E eu peço para a espiritualidade que ele se enxergue com os olhos que eu enxergo. Eu vejo flores nele, eu vejo Deus nele. Mas como que ele vai enxergar a deusa que eu sou, se ele ainda não se enxerga divino? Ele vem de um lugar... Gente, o sentido desse vídeo aqui é somente esse. Trazer vocês para essa reflexão. Nós já estamos casados. Só que nós precisamos estar tão plenos, tão em paz com a nossa existência, tão grata pela nossa existência e com essa experiência, a ponto de já estarmos satisfeitos com esse casamento alquímico, ele acontecendo na matéria ou não. Eu espero que esse sopro chegue até aí e que vocês que estão me assistindo, estão vindo pessoas, e que bom que estejam. Por favor, se você chega aqui, dá o like, se você gostou, se essa mensagem chegou, para que esse vídeo alcance mais mulheres e homens também, para quem sabe os divinos que comecem a buscar sobre esse tema, eles percebam que nós não vamos correr atrás deles para sempre. Eles precisam correr atrás deles mesmos, para eles merecerem estar com essas mulheres tão fortes, tão encantadas, porque eu acredito que todos que estão passando por essa jornada são seres encantados que vieram já para viver na consciência da nova era, da nova terra.